Olá pessoal, eu sou Denise Boschetti, esse é o canal Olhar Estrelas, onde eu converso com vocês sobre astrologia. Sejam bem-vindos, curtam o canal, se inscrevam, ativem o sininho, que todos os meses eu tenho publicado um vídeo falando um pouco da lua nova. Mas antes de começar a falar sobre a lua nova e o eclipse, eu queria só fazer assim um convite, um chamado, né? Assim como vocês consultam, todo mundo consulta a previsão do tempo, né, para saber como vai ser a semana, se vai chover, se vai fazer frio, para as pessoas se planejarem um pouco, né? A astrologia funciona mais ou menos desse jeito também, sabia? Só que assim, até por prazos mais longos, né? Então é possível a gente se planejar melhor usando essa ferramenta de conhecimento profunda que é a astrologia. Então fica aí o convite para vocês fazerem seus mapas astrológicos. Bom, dia 10 de junho de 2021, nós teremos a segunda lua nova no signo de Gêmeos, aos 19 graus e 47 minutos, ocorrendo simultaneamente com um eclipse solar, né? Então, assim, primeiro eu vou dar um pouco uma definição astronômica do eclipse e depois uma análise astrológica. No link do vídeo vai ter o texto desse vídeo e vocês vão poder acompanhar melhor também, tá? Então, o eclipse do Sol, ele ocorre apenas nos momentos em que a Lua está na fase nova. E ele não ocorre sempre, porque as órbitas da Terra e da Lua, elas diferem, né, conforme a posição que elas estão e os formatos também. Então, a órbita do planeta Terra em torno do Sol não se encontra no mesmo plano que a órbita da Lua em torno da Terra. Eu vou partir agora para análise astrológica, porque eu acho que é o foco do meu canal. Então, astrologicamente, esse eclipse, ele tende a influenciar a comunicação em todas as instâncias, tá? Além de ocorrer no signo de Gêmeos, Mercúrio, que é o planeta regente desse signo, está retrógrado e em quadratura com Netuno. Então, essa configuração, infelizmente, gera muita confusão, equívocos, desvios de informação e compreensão, é, atrasos, né? Ou você entende errado, prazos, datas, informações, ou as pessoas entendem errado. É bem confuso esse período. E é um período, portanto, para se prestar mais atenção em tudo isso, porque o que está prejudicando mais é a quadratura com Netuno, né? Que desfoca a atenção. E Mercúrio retrógrado pede uma atenção redobrada. Então é um momento delicado onde isso vai se fazer muito necessário, né? Então, assim, cuidem, porque tem possibilidades de correrem muitas notícias falsas, informações, falsificação de informações, né, manipulação das informações, alterando dados, ou então usando ferramentas da internet para alterar dados, para criando perfis falsos, com objetivos muitas vezes ilícitos ou escusos, né? Cuidado com invasões e roubos de celulares, computadores. Então, tudo isso é, é um período que nós teremos que tomar o dobro de cuidado. Evitem compras pela internet nesse período, até o final do mês de junho. Evitem comprar pela internet, corre o risco de fazer coisas mal compreendidas. Transações também por telefone, prefira ir ao banco, prefira ter mais certeza do que você está fazendo, né? Então, essas questões, elas podem afetar num nível pessoal individual, dependendo da configuração do mapa de cada um, mas elas afetam de um modo mais coletivo. Um eclipse, uma lua nova, elas têm um impacto maior sobre o coletivo, tá? Então, com relação
ao país, esses mesmos cuidados têm que ser tomados, né? E também retobrar o cuidado com assinaturas, negócios que mal feitos, pouco transparentes, que mais para frente podem apresentar problemas. E o relacionamento com os países vizinhos também tende a estar abalado, tá? Com questões a serem esclarecidas, pode ter assim uma série de notícias falsas a respeito de acontecimentos envolvendo países vizinhos. Então, tudo isso vai ser necessário tomar muito cuidado, né? No que nós vamos ouvir e como podemos filtrar tudo isso. E os negócios também com os países vizinhos podem não estar muito bem com acordos muito bem fechados. Além disso, no país, de modo geral, o comércio também pode estar num momento que vai, como se diz, aquecer, uma perspectiva de aquecimento, tá? De empregos e comércio. Mas assim, isso é uma coisa bastante indefinida ainda e as expectativas com relação aos resultados podem ser maiores do que a realidade. Então é necessário tomar muito cuidado nesse período, porque o país pode estar esperando um grau de aquecimento do comércio que não vai corresponder exatamente à realidade. Então, da parte da sociedade, será necessário uma profunda observação entre discurso e prática, né? Para mantermos o senso de realidade e termos discernimento, tá? Porque as atitudes negacionistas devem continuar, podem se acentuar com objetivos de impor certas políticas que vão ser prejudiciais à sociedade, mas que está ligada a interesses de grupos, né? Negociações nebulosas no processo da privatização dos Correios, tudo que envolve comércio, negócios e comunicação, né? Os Correios, tudo isso está enfrentando muitas controvérsias, a sociedade não está sabendo direito o que está acontecendo, por que está sendo privatizado os Correios, assim como a privatização da Eletrobras, né, que aconteceu. Então, todas essas questões, essas empresas que estão deixando de ser nacionais e passando para a mão de empresas privadas, sem que a sociedade entenda muito bem o que está acontecendo, mas sofrerá os impactos, os problemas gerados por essas negociações, né? Então a sociedade tem que ficar muito atenta para se informar, para ver como pode agir também, coletivamente. Outra área que vai ser assim movimentada, a área cultural e artística, provavelmente essa área, os artistas e profissionais da cultura estarão se organizando melhor, tá? Para reivindicar auxílio, reivindicar mais direitos trabalhistas e se mobilizar também para em diferentes setores, talvez utilizando a arte como protesto ou reivindicando novos espaços de atuação e de trabalho, né, nesse momento da pandemia. Parece que vai haver uma mobilização nessa área também. A educação, principalmente ensino básico, ainda com muitas incertezas, falta de investimentos reais na infraestrutura das escolas, né? O que infelizmente ainda poderá ser continuar e a educação e esse aspecto ainda ser desconsiderado. Então, o Ministério da Educação, a sociedade precisa também se organizar para reivindicar essa melhora da infraestrutura do ensino, da segurança, da saúde, né? Que vem sendo muito prejudicada com essa inserção abrupta e não planejada de uma educação à distância, que desconsidera as desigualdades, a falta de acesso de muitas camadas sociais, mas que parece que está querendo se impor, né, por meio de decisões que não têm participação social e, assim, deixando de investir na infraestrutura, mas, de repente, passando também para a mão de terceiros ou de empresas privadas. Então, está acontecendo esse processo muito nebuloso das negociações no país nesse momento, porque Mercúrio em quadratura com Netuno traz isso de negócios escusos, negócios mal claros, sedutores,
mas que na verdade não vão ser bons para o país, né? Então é necessário que a sociedade, segmentos sociais fiquem atentos a isso. Segmentos sociais e políticos, né? A crise socioeconômica e política ela tende a continuar e se aprofundar. Nós teremos ainda um risco alto de contágio pelo coronavírus e pelas novas variantes que estão surgindo, né? Os problemas sanitários e de saúde pública podem se intensificar, assim como as mortes, que continuarão assim trazendo muito sofrimento e muita desestruturação familiar e social. Aliado a isso, esse quadro, infelizmente, outro problema ainda maior que vai impactar em todos os demais é a crise hídrica premente, que está aí, que está sendo anunciada, já agora como urgente mesmo, porque os reservatórios estão com nível muito baixo de água e a demanda altíssima devido à pandemia. E está havendo problemas muito sérios no sistema climático, porque o alto índice de desmatamento já foi comprovado, prejudicou enormemente a distribuição das chuvas, né, no país. Então, isso tende a aumentar acidentes, contaminação, ampliando problemas de saúde social e possibilidades de novos vírus, que é algo que também os pesquisadores já vêm anunciando. Então, infelizmente, esse quadro vai continuar. Não é muito bom, mas assim, o tempo todo está indicando que a sociedade precisa se organizar, porque o eclipse cai na casa 4 e 10 do mapa da independência do Brasil, que significa exatamente a casa 4 da sociedade, casa 10, a casa do poder executivo, do governo. E ambas estão em oposição. A sociedade não vem se sentindo contemplada, não vem se sentindo acolhida, assegurada pelo governo, que vem agindo de uma maneira despropositadamente, assim, até agressiva com a sociedade, né? Então, como vem ocorrendo uma CPI para investigar sobre essa falta de planejamento para a gestão da pandemia e da crise, muitas coisas poderão vir à tona, tá? Por exemplo, a subnotificação de mortes de Covid, isso pode aparecer, ou seja, muito mais, pode ser que nós tenhamos tido muito mais mortes do que tem sido anunciado. Revelação de espionagem e traição aos interesses do país continuarão aparecendo, né, em julgamentos, em absolvições, isso tudo vai começar a aparecer muito forte, e até dentro da pandemia também, negociações escusas que foram feitas com espionagem, secretas contra os interesses da sociedade e do país. E o setor público muito afetado também por reformas trabalhistas, administrativas, e tudo isso tende a trazer um conflito, vai exigir maior debate com a sociedade, se não tiver, tende a ter mobilização. Então a sociedade, de um modo geral, parece que está assim, se organizando melhor, né? E querendo ir mais intensamente em oposição ao comportamento autoritário e da falta de cuidados do governo. Infelizmente, o Brasil ainda continuará tendo problemas com a política internacional também, né? Como pode haver cancelamento da exportação de produtos agropecuários, devido às péssimas relações do governo brasileiro com parceiros econômicos internacionais, pela falta de cuidados com o meio ambiente e saúde, o que vem gerando rupturas diplomáticas, deixando o país cada vez mais isolado de acordos internacionais, problemas com o setor da agricultura, que podem ser uma baixa nas colheitas ou quebras de contratos de exportação, e falta de água tendem a abalar todo o setor do agronegócio nos próximos 6 meses, porque a duração do efeito do eclipse é mais ou menos por 6 meses, né? O setor militar é um outro setor que está sendo abalado, tá? Que também está ligado lá ao poder executivo, né? Mas tem aí a casa 8 também, que tem essa coisa do poder militar, que também está com Netuno. Então, assim,
O setor militar será muito questionado pela sociedade, tá? Há indicações internas de abalos, de rupturas internas, alguma desestabilização interna, pressionando reformas e revisão da ética da corporação, tá? Porque o que vem acontecendo com o setor militar é algo que está repercutindo, irá repercutir e impactar amplamente todo o país e ainda mais problemas com as relações internacionais. Então, teremos aí pela frente muitas questões, vamos aguardar. A área dos esportes é outra área que vai provocar também muita agitação sociopolítica, tá? Por essa intenção e de realizar a Copa América num momento grave, precário de saúde, o que vai trazer à tona também revelações seríssimas sobre a situação precária e o descaso institucional e a violência em presídios e hospitais pelo Brasil. Isso tudo pode ser um quadro que acabe tendo denúncias disso em consequência dessa Copa que vai acontecer no país num momento totalmente errado. Embora essa Copa possa vir para muito, principalmente para os empresários e em muitos setores da sociedade, como uma perspectiva de aquecimento de emprego e tudo mais. Mas assim, isso tudo é uma coisa extremamente temporária, as consequências disso podem ser muito piores, né? Pode agravar a questão da Covid-19 e, enfim, como eu disse antes, as expectativas podem estar muito maiores do que a realidade. Então, é algo que precisaria de extrema ponderação nesse momento, mas parece que isso, infelizmente, não está acontecendo. Nosso país parece que vem, assim, ultrapassando todos os limites da ética, da dignidade possíveis, né? Então, cada um de nós vai ter que tentar fazer o melhor nesse momento. Então, toda essa configuração que eu falei até agora confirma, então, que a figura do governo, poder executivo, tendem a ser afetados diretamente, né? Porque o eclipse vai acontecer nesses eixos, fundo do céu, meio do céu, casa 4 representando a sociedade e o meio do céu o governo, do mapa da independência do Brasil. E dessa vez ocorre um eclipse solar que indica e reforça o obscurecimento de figuras do poder, né? Bom, a fabricação de vacinas parece que vai avançar. Enquanto sociedade, podemos lutar e usar o SUS para que o nosso sistema de saúde pública seja melhorado, tenha mais investimentos, né? Seja melhor cuidado e melhor respeitado pela sociedade e pelos políticos, né? Que haja um planejamento de vacinação para todo o país em breve, para que a gente possa, pelo menos, ter um pouco mais de segurança de planejar nossas vidas diante de um cenário pós-pandêmico aí que não sabemos ainda como será. Bom, pessoal, saudações das estrelas a todos e até o próximo vídeo.